Pronto, comecei. Boa noite, porque esse vídeo vai ser colocado no ar às 19 horas do dia 5 de abril de 2021. Foi o dia que eu escolhi para fazer o lançamento desse livro. Esse livro se chama Procurem Luísa no Mercado de Arte Popular, e ele integra um projeto de mesmo nome. Esse projeto consta também com a realização de 2 entrevistas que irão ao ar amanhã e depois, e que são entrevistas que foram feitas por mim, por Laila Beirão, que está aqui hoje também, com pessoas que constroem o mercado de arte popular. Não é muito fácil estar aqui falando a respeito de tudo, mas acho que vai ser tranquilo, porque eu estou com 2 pessoas que, durante todo esse processo, me acolheram muito, me tranquilizaram de algum modo e fizeram desse projeto uma coisa possível também e trouxeram leveza assim, para o processo. É Laila, que eu já falei, e Luma Flores, que está aqui representando o Estúdio Arumã, responsável, junto com Bruna, por editar esse livro, enfim, por tantas coisas. Não foi só edição, né? Mas muitas coisas. Mas vamos resumir com a edição. Ela vai falar sobre esse processo também. Luísa é minha mãe. Eu não consigo falar dela no passado. E o projeto é uma forma de falar sobre ela, falando do mercado de arte, que é um espaço que ela construiu durante 40 anos, junto com outras pessoas, muitas pessoas. Infelizmente, não deu para fazer uma série de entrevistas extensas, assim, porque teriam muitas outras pessoas para a gente conversar a respeito do mercado de arte. Então, a gente convidou as pessoas que eram possíveis, assim. E nesses 40 anos em que ela construiu o mercado, eu estive presente em uma parcela desses anos, né, observando tudo, assim, uma personagem, uma narradora personagem, digamos assim. E o livro procura falar um pouco desse lugar, né, de alguém que teve a vida atravessada e construída a partir dessa experiência de relação com o mercado de arte popular, que esse projeto tenta evidenciar enquanto um lugar de produção de cultura, de arte, de saber, de humanidades, de sociabilidades, enfim, de afetividades. E é um pouco isso, assim. O livro tem vários processos do livro que eu não quero entrar agora, porque eu acho que Luma pode falar sobre eles, assim como foi a nossa conversa a respeito, né, do que eu queria e de como foram surgindo as ideias, assim, para a construção desse livro, sobretudo porque é um livro que expressa exatamente um pouco dessa minha fala, assim, com alguns buracos, com algumas falhas, digamos assim, né? Não é um livro assertivo, que bate o martelo sobre as coisas, que exibe muitas certezas. É um livro percurso, assim, como é o percurso também que eu tenho traçado, tanto para lidar com a ausência da minha mãe, mas que é uma ausência que vocês vão ver também pelo livro, que se potencializa, né, em presença, assim, muita presença. E acho que o projeto como um todo, assim, busca fazer um percurso, assim, de busca, né? É mesmo o que o título do livro aponta, assim, né? Essa procura. Essa procura que também não tem o desejo de chegar realmente em algum lugar, assim.
eu tenho repetido muito isso, de procura, de busca de caminho, de processo, de percurso, mas é porque realmente é a forma que eu acredito que a gente pode lidar com as coisas, assim, e que às vezes é menosprezado, assim, né? O processo, em muitos lugares e níveis, é uma coisa desprezada, assim. E eu procuro, e tenho procurado, sobretudo nesse projeto, transformar isso na centralidade dele também. Felizmente, eu me envolvi com outros projetos e outros trabalhos e outras pessoas que valorizam o processo. E talvez eu seja até chata e repetitiva falando disso, porque eu já falei disso em outras oportunidades, mas é porque isso realmente importa muito para mim. Enfim, acho que basicamente é isso. Essa mesa de título A Cidade Dentro e ao Redor não é exatamente uma mesa, mas um bate-papo, que também não quer ser formal, sério demais ou pesado, mas leve, tranquilo e descontraído de algum modo, né? Eu não sei quem quer falar das duas primeiro. Tanto faz. Posso começar, então? Primeiramente, boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando o lançamento desse livro. Queria agradecer mais uma vez a Dolores por ter feito esse convite a gente, enquanto estúdio, e pela confiança, assim, dada, né, a nós duas, tanto a mim quanto a Bruna. Essa, acho que é, sem dúvidas, assim, uma das publicações e um dos projetos mais bonitos que eu já tive a oportunidade de participar. Foi muito bonito poder conhecer Luísa através das memórias e das palavras de Dolores. E acho que independente de ter conhecido ou não Luísa, ter esse livro em mãos é uma experiência muito, muito bonita e muito rica. Tenho certeza que todo mundo vai ter uma experiência maravilhosa, porque é um livro muito minucioso. Quem tiver a oportunidade de ver de perto vai sentir isso, porque ele acaba fugindo um pouco desse formato tradicional de livro, se aproximando mais de um arquivo, como o Dolores falou, nessa coisa de representar muito essa busca. E eu acho que ele pode ser lido de várias formas. Então, eu gosto de pensar que dentro dele há vários fragmentos, há várias possibilidades de leitura, ele não segue uma leitura linear, então acredito que cada um vai ler de uma forma diferente, cada um vai encontrar a Luísa de uma forma diferente. E também acaba sendo uma forma de conhecer mais o mercado de arte popular de Feira de Santana, né, que tem uma importância para a cidade, uma forma de conhecer as pessoas que trabalharam lá de alguma forma e que passaram por lá. Então, acho que é um livro muito, muito rico em detalhes, acho que é um livro muito sensível. Eu fiquei muito feliz assim, de ter participado dele, de ter contribuído de alguma forma na publicação dele. E falo por mim e por Bruno, assim, a gente ficou realmente encantada. E espero que seja apenas o primeiro, assim, livro de Dolores publicado para a gente. E acho que por enquanto é isso, assim. Depois posso falando mais, ou se quiser perguntar alguma coisa do processo. Mas foi um processo muito fluido, assim. Acho que tudo aconteceu de uma forma muito rápida também, né? Tanto o convite quanto a produção, tudo foi acontecendo de uma forma muito fluida, a ideia se construiu de uma forma muito rápida e mesmo sendo um processo ali muito artesanal, muito manual, que demandou muito tempo, acho que foi tudo muito prazeroso e até esse processo de cortar tudo, de montar tudo, era muito, foi muito prazeroso. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei tão nervosa para iniciar que eu não falei que esse projeto tem apoio financeiro da Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Eu acho que a gente pode
estender sua fala depois. Talvez eu tenha algumas coisas para falar, para perguntar, assim. E talvez Laila também, porque Laila também não pegou o livro ainda, né? Então o processo Estou talvez possa ser. ansiosa. Eu já vi uma Ter ele em prévia mãos é outra experiência, realmente. e eu vi uma delicadeza, me deu uma alegria quando vi. Meu nome é Laila, posso começar? Pode sim, fica à vontade. Meu nome é Laila Beirão. Para mim foi uma grande alegria, uma grande honraria participar deste projeto. Eu quero saudar as meninas, Maria Dolores Rodrigues e Luma, né? Eu estou muito feliz de estar participando desse projeto, que muito me honra e alegra o meu coração e a minha alma, porque eu tive a honra, o prazer, a alegria, a felicidade de conviver com Dona Luísa. Estou aqui com os olhos cheios de lágrimas, logo, igual a você, porque isso faz parte da nossa história, né? Da nossa construção de valores enquanto ser humano no mundo. O mercado de arte popular, para mim, é um espaço muito importante para mim. Eu costumo dizer que o mercado de arte popular é o Palácio de Feira de Santana, porque naquele espaço abriga todas as pessoas, não importa a condição social, todas as pessoas que chegam ali são acolhidas e muito bem-vindas. Ali, aquele lugar, para mim, é o palácio do povo da cidade. Quando eu digo povo, faz parte em todos os aspectos da cultura popular. Isso abrange a história, a cultura, a antropologia, os valores, a filosofia, a literatura. A gente consegue sentir a cidade naquele lugar, né? A minha avó, que era muito amiga de Dona Luísa, Ana da Maniçoba, que eu costumo dizer que ela também é um patrimônio singular da cidade e que também ficou muito feliz e honrada, o coração transbordou de alegria. Acho que não tem como a gente não falar de Dona Luísa e não transbordar o coração de alegria, porque todas as vezes que eu ia ao mercado de arte popular e encontrava Dona Luísa, ela me recebia com um abraço apertado e com um beijo, né? Eu ia para o restaurante da minha avó e automaticamente eu também ia cumprimentar a Dona Luísa, né? Dona Luísa fez parte da minha vida, né? Continua fazendo. Eu estou muito, muito feliz de participar desse momento, desse livro. Quero agradecer novamente a Dolores, né? Porque viver o mercado de arte popular foi para mim, como eu já disse a ela, né, a Dolores, na intimidade a gente se chama, eu a chamo de Loli, que foi para mim um privilégio, porque naquele espaço a gente construiu valores. E voltou, tá normal? Estão conseguindo me ouvir, me ver? Acho que caiu a internet. Não, a gente te ouve bem. Ótimo. Então, para mim, é uma grande alegria participar deste momento, poder falar um pouco de Dona Luísa, uma pessoa cheia de valores, né, que só demonstrava e passava afeto para as pessoas, né? Hoje é um dia muito especial, né? A gente está na semana de Páscoa e nessa semana que ela olhava para todas as pessoas com respeito, né? Olhava para o outro com dignidade, né? Uma coisa que eu acho importante falar aqui era que todo mundo que passava naquele espaço e precisava da ajuda dela sempre era acolhido, e quando ela não tinha, ela pegava emprestado para ajudar. Não importava a cor, o credo, a religião, se estava bem vestido, mal vestido, todo mundo era tratado por ela com muito amor, com muito afeto, com muito respeito. Foram valores que a gente teve a oportunidade de conviver e de aprender, né? Nós fomos construídas em cima desses valores de respeito com o outro, não importa de onde ele venha, a gente sempre tem que olhar para o outro enquanto ser humano no mundo. Então, para mim é uma grande alegria, eu quero agradecer, estou muito feliz, honrada, emocionada. Eu acho que aonde ela estiver, ela vai estar feliz da gente estar podendo passar para as outras pessoas um pouco
desse afeto e desse amor que ela transbordava para todo mundo. Eu acho que a cidade de Feira de Santana também agradece ao projeto, né? Todo mundo que a conheceu deve estar muito feliz de podê-la sentir nesse projeto, nesse livro. Então, hoje eu quero agradecer. Muito obrigada. Para mim é uma alegria e uma grande honraria. Quero saudar vocês e saudar todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Ai, Laila, você é tão generosa sempre. Eu fico até um pouco sem graça, assim, mas eu sei que você não é... É isso que eu ia falar. Eu sei que não é da boca para fora, né? Que é do fundo do seu coração, assim, mas obrigada por suas palavras, sempre tão generosas, e sua postura sempre tão generosa, assim, em relação a mim e as nossas histórias que, de algum modo, se entrelaçam, né? Que, de algum modo, se juntam, assim, né? É a mesma história, assim, só que olhada por ângulos diferentes, né? Ou então é uma história muito parecida. Enfim. É uma história muito parecida, né? Eu tenho memórias, lembranças fortes da gente brincando naquele espaço no mercado de arte, que ainda é o meu lugar, ainda é o espaço onde a minha família trabalha, né? Ainda é o lugar de trabalho das pessoas da minha família e que é um lugar de família também. Então, eu acho que as autoridades de Feira de Santana, que não olham para o mercado de arte enquanto um patrimônio da cidade, não acolhem como deveriam, estão perdendo muito. A cidade perde, porque aquele espaço que não só pelo prédio em si, pela estrutura, que a estrutura também, aquela arquitetura linda nos acolhe, né? Aquele espaço que ventila tão maravilhoso, nos acolhe. Enfim, todos os artistas são acolhidos naquele espaço. Aquele espaço é um espaço de acolhimento, é um espaço do povo, é um espaço que as pessoas são tratadas como seres humanos. Se você entra naquele espaço, você vai ser visto enquanto ser humano no mundo. Então, eu acho que as autoridades deveriam zelar mais pelo mercado de arte e tratar as pessoas que trabalham ali com mais respeito e com mais dignidade, né? Nesta sociedade onde o ter muitas vezes é mais valorizado do que o ser no mundo, eu acho que falta esse acolhimento, né? Essa vivência. As pessoas precisam conhecer mais aquele espaço e tomar aquele lugar para si, porque aquele espaço também é nosso patrimônio enquanto lugar de acolhimento, né? Um lugar que nos acolhe sempre. Sim. Eu queria perguntar para a Luma, assim, porque quando eu decidi fazer o livro, né, na verdade, falar sobre minha mãe não é uma coisa nova, assim, não é recente. Eu mantinha um blog com esse mesmo título, Procurem Luísa. É um blog de 10 anos atrás, assim, e que eu já escrevia algumas coisas sobre minha mãe. E, inclusive, algumas coisas do livro saíram desse blog, né? Pequenas narrativas, assim, pequenos textos que eu escrevi. Eu deixei como eu os escrevi há 10 anos atrás. Eu acho que o livro diz muito disso também, né? Dessa tentativa de artesanalmente, né, assim como a memória é feita também, de algum modo, né, pegar materiais, assim, de lugares diferentes e tentar juntar aquilo e ver se aqueles materiais têm sentido juntos, né, ou se não também, né, não precisa fazer sentido sempre, inclusive para o livro, assim, talvez tenha alguma coisa ali que não faça sentido, inclusive dentro da proposta, assim, mas foi como foi possível expressar, assim, porque também as coisas às vezes não fazem sentido, e tá tudo bem fazer sentido. A vida nem sempre faz sentido, isso faz parte, né, do sentido da vida. Que trocadilho horrível, mas é isso, né? E assim, o processo para mim de pensar um livro foi muito nessa direção, de tentar organizar um número de materiais, porque assim, eu também tenho outras coisas que eu já escrevi sobre minha mãe, né? E que dizem respeito a essa memória, que dizem respeito a como eu tenho lidado com esse processo, né, de luto.
E é estranho para mim falar assim, processo de luto, porque eu não encaro dessa maneira, assim, e tudo que eu já ouvi dizer e tudo que me falaram, e tudo que eu já li a respeito desse processo foi muito diferente para mim em vários aspectos, assim. É engraçado porque, por exemplo, infelizmente nesse momento que a gente está vivendo a Covid, enfim, e todas essas bad vibes, assim, que vem junto, né, com a pandemia, com essa ingerência, assim, do Estado em relação ao que está acontecendo. E aí eu vi uma notícia da morte de alguém, e acho que foi da mãe, inclusive, de Padre Fábio de Mello, se eu não me engano, e a manchete falava assim, Padre Fábio de Mello diz como é superar a morte da mãe, assim, e esse superar a morte da mãe é uma coisa que é inviável, assim, e não só porque a gente não consegue passar por esse momento, ou vencer o sofrimento, é que realmente é uma coisa que não tem como ser superada nesse sentido, assim, né, de venci, ou enfim, às vezes um vocabulário, assim, que é atribuído à morte e à doença também, né, como se a gente tivesse num jogo ou numa guerra, você vence, você supera. E eu acho que a maneira de lidar com esses acontecimentos não é bem essa, assim, né? E aí, muito do livro e de como eu tentei pensá-lo, assim, e como eu tentei selecionar os materiais, dizem respeito a isso, né? A essa fragmentação, assim, tanto da memória, que é realmente essa coisa que você vai construindo, né? A memória não é uma coisa dada, você constrói a sua memória, né? E a memória diz respeito à união de várias temporalidades, né? Porque memória não é só passado. Em alguns momentos da construção do livro, eu fiquei pensando no que minha mãe gostaria de ver, assim, ou que a alegraria, né? Uma coisa futura, assim, ou em conversa com uma dimensão diferente dessa aqui, né? Que a gente segue em passado, presente, futuro, enfim. E aí eu acho que muito da edição que o Estúdio Arumã fez dialoga com isso, né? E aí eu queria saber, assim, de Bruna, como foi receber, assim, vários materiais diferentes, né? Porque tem poesia, tem, como eu já falei, pequenas narrações, tem trechos do blog, né? Tem fotografias e tem a construção que vocês trouxeram também, né? Com ilustrações, com propostas de como organizar esses materiais variados, assim. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. De fato, a forma como a gente organizou isso tem tudo a ver com a sua proposta de não seguir uma linearidade, né? De não ter aquela memória toda organizada, porque a nossa memória nem sempre é assim, né? Eu acho que o mais interessante é justamente a gente organizar de uma forma que possibilite várias leituras. Então, foi um processo super interessante, assim, de receber esse material de Dolores que já estava escrito, né, textos muito antigos mesmo, de 2010, e textos recentes. Então, a gente pensou muito em separar algumas coisas que tinham um diálogo entre si, então a gente viu que tinha vários poemas e decidimos fazer um livrinho só com os poemas. As fotografias também antigas, a gente achou que seria interessante organizar elas num envelopinho de fotos, como se fosse mesmo arquivos, fotos guardadas. Uma das várias narrações que Dolores também escreveu, a gente organizou como anotações de caderno, grampeadas. Então, acho que todos os materiais, o grampo, os envelopes, os carimbos, a capa, vou até mostrando enquanto eu falo, a capa, o título, tudo foi feito em carimbo. A gente até fez um carimbo do mercado. Lindo, lindo, quanta delicadeza. Inclusive a cor que a gente colocou dentro do livro e que vocês também estão vendo no fundo desse lançamento, né?
essa cor rosada, que também já traz uma referência da cor original do mercado, que é uma cor que atualmente já não é mais essa, mas também é uma forma de trazer essa memória da própria arquitetura do mercado. Então o livro ele tem todas essas cores neutras, mas esse rosa que se destaca. E essa coisa dos arquivos, dos documentos também é muito, muito presente, assim. Então, em várias partes do livro tem cópias de arquivos, e a gente realmente sente que está ali vasculhando um arquivo e buscando conhecer quem foi Luísa, e uma leitura, mesmo que você não conheça ela e que você não tenha convivido com ela, é uma experiência maravilhosa, assim. Eu realmente sou suspeita para falar, mas para mim foi uma leitura e uma experiência maravilhosa poder folhear ele assim depois de pronto. E tenho certeza que todo mundo que tiver a oportunidade de pegar ele vai gostar. Eu também tenho certeza. E é engraçado, porque eu lembro da nossa primeira reunião, né? E eu, assim, desse jeito bem fragmentado, bem fugidio, às vezes, enfim, escapando, assim, até do meu próprio pensamento, né? Foi muito respeitoso, assim, o processo, e como vocês acolheram isso, né? Esse jeito fugidio, que escapa, assim, então. Mas eu lembro da nossa primeira reunião, como você recebeu a proposta, assim, né? E como você pareceu entender, assim, muito rapidamente o que o livro queria passar, né? Porque eu acho que eu lembro que eu cheguei e falei assim, eu quero um livro que não pareça um livro. E eu estava pesquisando muito, olhando, né, livros de artista, que é um gênero de publicação muito especial, assim, e muito, por incrível que pareça, é difícil de ser realizado. E eu acho que não poderia ser diferente, assim, sabe? O jeito como vocês receberam o projeto, porque para se realizar um livro de artista, eu acho que tem que ter essa entrega mesmo, que fica muito evidente, assim, no processo, como vocês receberam e como vocês materializaram, né, no livro. É, assim, um livro que passou pelas mãos de vocês, assim, literalmente, né, cada detalhe, cada coisinha foi feito ali com as mãos, e isso tem muita força, né, eu acho. E tem muita força a gente ter as mãos, assim, né? Pensar com as mãos e as mãos estarem ali presentes no processo, não ser uma coisa simplesmente de gráfica, assim. Completamente. Acho que E foi, inclusive... Muito... Não, pode concluir, desculpa. Não é isso, pode falar. Não, eu ia falar que, de fato, foi completamente feito por nossas mãos e foi, acho que a primeira experiência, assim, na verdade, a segunda, que a gente já tinha feito um livro vazante, mas foi totalmente feito de forma artesanal, desde o corte dos papéis, a impressão de todas as páginas, e dobrando tudo, prendendo. Como a gente tem impressora, nem chegou aí para gráfico, então foi bem feito em casa mesmo, isoladas. E tudo isso deixa o processo muito mais gostoso e muito mais íntimo ali, né? De estar participando de todas as etapas. Então, o estúdio, eu e Bruna, né? Enquanto estúdio Arumã, a gente passou por todas as etapas do livro, então os conteúdos já chegaram revisados e construídos, e a gente organizou eles, pensou esse projeto gráfico, essa forma de como esses conteúdos estariam ali no livro. Fizemos a diagramação de tudo, impressão, corte, acabamento, finalização. Então é sempre muito muito legal assim participar de um processo em toda a sua totalidade, em todas as etapas. E isso vai deixando a gente ainda mais próximo assim tanto da história do livro quanto do processo. Então, a gente ama, assim, sempre que chega um projeto desse tipo, a gente fica super animada.
Então, para mim, foi super, super leve, foi algo muito, muito fluido mesmo, assim, de ser feito. Tenho certeza que para a Bruna também. E é isso. Aí eu queria falar com Laila, porque pensando assim no processo de fazer livro, né? Muito do meu desejo de tê-la também no projeto é porque Laila se formou em filosofia, é colunista, né, de um blog aqui, quer dizer, de feira, e escreve, né, tem esse contato com a escrita. E aí, uma das coisas que me impulsionou, assim, a convidá-la também é porque eu já ficava imaginando ela fazendo livros sobre Dona Ana da Maniçoba, né? E eu acho que essa é uma das coisas que esse livro deseja, assim, tanto não parar aqui em relação ao que eu tenho produzido, em relação a essas memórias, ao próprio mercado e as memórias, enfim, e como eu tenho me relacionado, né, com a história da minha mãe, que é a minha história, né, com a minha história, então, mas também com a produção de outros livros, né, de outras figuras, assim, que são muito importantes para o mercado de arte, para a Feira de Santana, enfim, que eu acho que mais pessoas deveriam conhecer da sua forma, né, e eu sei que lá ela vai encontrar os caminhos dela, assim, de fazer esse livro, né, que vai ser diferente desse, mas que vai ser do jeito dela, né, com a história dela, com a história de Dona Ana e com os caminhos que ela vai construir, tenho certeza. E eu prometi, né? Prometi alguns anos atrás, a vovó, que eu vou fazer um livro sobre ela. Então, é uma promessa que eu tenho que cumprir. Ela está aguardando, ansiosa, vaidosa, cheia de vaidade, esperando esse livro. E aí, enquanto o Loli estava falando que às vezes ela estava um pouco dispersa, eu lembrei de uma história. Eu vou pedir licença aqui a vocês para contar. Eu lembro uma das últimas vezes que eu fui cumprimentada na Luísa, no box, e aí ela tinha voltado das férias de janeiro, que ela ia para a praia. E aí ela estava me contando que ficou o dia inteiro na água do mar. Eu adoro praia. Desculpa. E aí a minha avó foi entrando, minha avó da Maniçoba, entrou no meio da conversa, minha com a Dona Luísa. Aí a vovó falou assim, e ela me contando, Laila, teve um dia que eu fui de manhã para a praia e fiquei lá até o final da tarde. Eu falei, ai, que coisa maravilhosa. Aí a vovó entrou e falou assim, não suporto praia. Aí Dona Luísa olhou para ela e disse assim, se tu tá velha, mas menina... Então, aquela juventude, aquela alegria. Então, às vezes, está um pouco assim dispersa, faz parte da personalidade de Dona Luísa, essa alegria, essa juventude. E eu comecei a rir, foi a última conversa que a gente teve, que eu lembro da minha gargalhada, e vovó fez um bico, conversou alguma coisa com ela e deixou a gente terminando a conversa. Então, ela era assim, maravilhosa. Ô, meninas, muito obrigada, viu? Enquanto vocês estavam falando aí de todo esse processo do livro, eu estava aqui imaginando a delicadeza, ansiosa para tocar, porque a gente sente, né, o livro, eu estou doida para tocar o livro, para cheirar o livro e para descobrir o que está dentro do livro, porque essa descoberta, muitas vezes a gente vai se encontrando em alguns momentos também, né? Muito obrigada. Eu acho que a palavra de hoje é obrigada mesmo. Eu estou numa alegria enorme aqui, uma alegria mesmo, feliz. Né? E eu acredito que todas as pessoas que vão ter contato com esta obra vão ficar felizes, né? Vão ser tocadas pela alegria, pela felicidade, que era o que ela representava. Né? Eu lembro daquele abraço apertado, sincero, daquele beijinho que ela me dava. Então, é isso que passa o livro, a afetividade. Eu acho que o livro foi construído com amor. Todas nós que participamos, em algum momento, participamos com amor, com sinceridade, com afetividade, e com um sorriso assim, de alegria por ter tido o privilégio de ter convivido com aquela pessoa tão maravilhosa. E é bom, porque o livro, eu gosto muito de livros e de leitura, o livro nos eterniza para outras pessoas, né? Então, ela está eternizada em nós,
e acredito que outros também terão a oportunidade de serem eternizados por ela, com essas memórias tão maravilhosas. Muito obrigada. Eu tô vendo aqui seus olhos cheios de lágrimas, e o meu também. Eu estou me segurando. É muito difícil, né? De algum modo, assim, mas a gente consegue. Ai, Laila, obrigada. Muito obrigada também. Você foi incrível, está sendo incrível. E eu acho assim, é tão interessante esse processo, como o processo do projeto foi, né? Porque primeiro foi pensar o livro, aí depois a gente organizou as entrevistas, aí a gente já fez as entrevistas, já gravamos, e aí o lançamento é como se fosse o fim, né, assim, do projeto, né, de colocar o projeto no mundo, assim. Mas, ao mesmo tempo, é o começo, assim, né, porque ainda vai vir toda a forma como as pessoas vão se relacionar com esse livro também, né. E aí, tipo, tá só começando, a gente está lançando o livro, então eu imagino que eu estou muito ansiosa também para saber como as pessoas vão se relacionar com esse livro, né? O que elas vão inventar a partir dele, porque eu acho que é um livro que dá muita margem assim para invenção, né? Para reconstrução, para lidar com o que o livro propõe também, a maneira de cada um, né? De cada um, assim. Eu acho que a gente já pode ir encerrando, assim. Queria agradecer muito de novo. Muito, muito, muito mesmo. Eu estou muito feliz de ter conseguido, de ter tido a oportunidade de realizar alguma coisa nesse sentido, assim. E é interessante, porque conversando com outras pessoas amigas, assim, né, e muitas falam da coragem minha de estar falando sobre isso, assim, que de algum modo é bem recente, né, e assim, o livro, ele não quer esgotar absolutamente nada, né? Ele nem esgota e nem resolve nada, assim. O livro é só mais uma maneira de lidar, né, com as coisas, porque a gente tem muito essa relação com o que está escrito, né? É verdade. Muitas vezes a gente entende que o que está escrito é uma coisa definitiva, né? E é uma verdade, e é uma coisa que se encerra, né? E muito disso é por conta da nossa formação mesmo, com valores que colocam, inclusive, a leitura e a escrita como uma porta de entrada para entendimento do mundo, né? Para entendimento das coisas, para ser o recurso principal quando você vai apresentar verdade, soluções, né? E eu lido com a escrita muito no lugar da quebra, né, dessas certezas, né? Eu não escrevo para saber, eu escrevo para encontrar com coisas que eu não sei, né? Então, acho que o livro é um pouco também disso, assim, e aí talvez seja a coragem, sim, conseguir fazer isso agora, mas eu não sei se é exatamente coragem, também não consigo lidar nesse lugar de coragem, de ser uma coisa muito audaciosa ou algo assim, porque eu acho que eu sempre me coloquei assim nesse lugar de alguma coisa que está em processo inacabado mesmo e não ter vergonha de apresentar isso, né? Que para muitas pessoas é um lugar de fragilidade, mas que eu acho que é o bonito assim da vida. É você se apresentar frágil, né? É você se apresentar incompleta, frágil, em construção, você apresentar o que você não sabe, você falar que você não tem certeza, mas ainda assim você se apresentar, né? É um sentido assim de que expressa que é possível estar aprendendo, né? Porque eu também me coloco muito nesse lugar de aprendiz e eu acho que tudo que eu faço é um pouco por esse caminho, assim, né? De estar aprendendo, inclusive com o processo, assim, eu tô falando toda hora essa palavra processo, até eu já tô ficando aflita, mas é porque é a única palavra que me vem. Tanto esse processo, desculpa te interromper, mas esse processo nos enriqueceu tanto, nos encheu de afetividade, assim, para mim foi tão bom, todas as conversas, todas as reuniões, o momento das entrevistas, nossa, a última entrevista me emocionou muito mesmo, eu acho que meu olho ficou vermelho porque eu estava ali segurando as lágrimas, principalmente no momento que Marli
estava falando, não tinha como não se emocionar. Então, eu acredito que essa sua maneira de lidar com esse momento foi de uma delicadeza, de uma beleza que transcende as palavras, sabe? Foi lindo demais. Muito obrigada. Foi lindo, 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 lindo. Muito obrigada mesmo, de verdade, do fundo do meu coração. E aí, é isso, né? Eu quero agradecer de novo, falar para as pessoas que estão aí que a gente fez uma produção super pequena, inclusive porque parte desses livros eu já havia pensado no projeto, né? Que parte desses livros não seriam vendidos, seriam doados, tanto para as pessoas no mercado, quanto para bibliotecas, sobretudo de bairros que sejam próximos ali ao centro da cidade, enfim, coisas que a gente ainda vai ter que ver, porque por conta da pandemia não tem como eu sair por aí procurando para quem doar, assim, né, mas estou em processo de novo, mas eu estou em vias de procurar, né, estou nesse caminho aí, procurando formas de fazer esse livro chegar para algumas pessoas, assim, mas queria deixar também uma lembrança de que o livro vai estar à venda no site do Estúdio Arumã, e, por favor, comprem, porque são poucos exemplares, e acho que cada exemplar vai chegar, assim, para quem deve chegar também. E aí eu queria que Luma também se despedisse, falasse alguma coisa que ela acha que deve falar, e eu gostaria de encerrar lendo a apresentação do livro, se eu conseguir ler um pouquinho da apresentação, assim. Bom, quero encerrar também agradecendo a Dolores, a Laila, a todo mundo que de alguma forma fez parte desse livro, e parabenizar também, Dolores, pela publicação desse livro. Eu espero que ainda venham muitos. E lembrando também, reforçando isso que você falou, de que por ser uma tiragem pequena, já que foi um livro todo artesanal, quem tiver interesse de adquirir, aproveita, que vai estar disponível no site da Arumã, que é estudioarumã.com. No nosso Instagram, Estúdio Arumã, também vai ter, quem quiser ver com mais detalhes assim, do livro, a gente também publicou um vídeo folheando esse livro e mostrando um pouquinho mais do que tem por dentro. E as vendas, elas estão disponíveis para todo o Brasil, entregamos para qualquer estado, então aproveitem, e é isso. Obrigada, boa noite. Boa noite. Então, eu vou ler aqui o que eu consegui, tá? Que é difícil. Eu pensei até em ler um poema, assim, mas não sei o que é pior. Se é ler um poema, se é ler essa apresentação, se é ler qualquer outra coisa, assim. Mas eu acho que as pessoas devem mesmo, assim, procurar ter esse livro em mãos, assim, para, inclusive, ler essas coisas que são difíceis para ler, assim, em voz alta. Eu fiz esse exercício para poder gravar o vídeo e foi muito interessante, assim, mas muito difícil também, de algum modo, e eu vou tentar fazer mais uma vez. A gente insiste, né, nesses pequenos exercícios, assim, de se colocar no mundo de diversos lugares, né, até para se exercitar nesse, enfim. Bom, a apresentação do livro, eu digo o seguinte: seria pretensioso querer abarcar 40 anos em um único livro. Foram 40 anos dedicados ao mercado de arte popular. E esse era um dado do qual minha mãe, Maria Luísa Rodrigues Rodrigues, se orgulhava. Não seria, no entanto, somente pretensioso. É realmente uma tarefa impossível. E, de antemão, peço desculpas a todas as pessoas a quem este livro chegue e que não encontre o seu nome nele. Confesso que evitei os nomes, com medo de cometer ainda mais injustiças. Por um momento, penso que numa produção escrita como a que encontrarão aqui, não cabem desculpas ou injustiças, nem outros sentimentos que rivalizem com o completo amor e respeito com que Procurem Luísa no mercado de arte popular foi feito. Não tinha intenção de fazer deste livro o resumo ou qualquer outra espécie de síntese sobre a vida da minha mãe e sobre a sua história com o MAP. Queria, sim, e esse é o plano, que esta publicação fosse apenas a primeira,
no sentido de garantir não apenas a preservação de sua memória, mas de aparecer no mundo como um artefato de lembrança afetiva e histórica, que, assim como todas as memórias e histórias, tem faltas, buracos, distorções, invenções. Esta publicação é também uma forma de dizer obrigada à minha mãe, às pessoas que conviveram com ela e ao mercado de arte popular, palco das nossas vidas, onde construímos as nossas histórias, costuradas à história de Feira de Santana. Seria impossível falar de mim, da nossa família, da nossa cidade, sem lembrarmos de inúmeros, inenarráveis e inesquecíveis acontecimentos. Desde que o MAP abriu, até os momentos mais próximos do seu fatal adoecimento, Maria Luísa, ou a espanhola, como era conhecida por todos, esteve presente quase que diariamente nesse espaço, inclusive aos sábados, inclusive em alguns pontos facultativos, inclusive quando, sentindo dor ou mal-estar, implorava para a Luciana que não telefonasse para Ana Paula, minha irmã, para que fôssemos buscá-la. Escrevendo estas primeiras linhas, a título de apresentação, me ocorre que, mais uma vez, podemos ver evidenciada a extrema vontade de viver e a enorme noção de finitude que caminhavam lado a lado no modo da minha mãe entender e viver a vida. Não existia nada para amanhã. Tudo era para ontem. Como se soubesse que seu tempo realmente valesse ouro e devia ser ocupado da melhor maneira sempre. Ela dizia: eu não vou ficar para semente. Dessa vez, sinto discordar, mãe. A senhora ficou para semente. E aqui é um dos seus galhos, flores e frutos. Nós, todas as suas filhas, as que a senhora gerou, cuidou e educou, eu, Ana Paula, Maria Hermínia, Maria Luísa, mas todas as outras filhas que a vida te deu, todos os filhos, netos, netas, suas amigas, seus amigos, aqui estamos comprovando que sim, quando se vive a vida como Maria Luísa Rodrigues viveu, o que ficam são sementes, boas sementes e muita saudade. Me despeço aqui e a gente se vê pelo caminho. Obrigada, gente, pela presença. Obrigada mais uma vez a Luma, a Laila, a Bruna. Obrigada. Queria agradecer a outras pessoas, usar esse momento para agradecer a outras pessoas que foram muito importantes no processo desse livro. Meu Deus, eu não anotei, mas deveria, porque foram tantas tão importantes. Mas queria agradecer a Saída Sobrinho, que inclusive realizou o trabalho de edição, de correção textual do livro, dos textos. Queria agradecer ao Iatan Raíra, que é um feirense que está sempre incentivando a gente a se apropriar do que Feira de Santana é e pode. E ele me incentivou muito a escrever esse projeto. Queria agradecer imensamente a Jorge Augusto, que também incentivou imensamente a escrita, a edição desse livro, a escrita desse projeto, enfim, parceiro meu de vida, de trabalho, um amigo, um irmão. Ai, meu Deus, estou esquecendo. Queria agradecer as pessoas que estiveram nas entrevistas, Luciana, Marli, Dona Ana da Maniçoba, Newton Rasta, as pessoas que não estiveram, mas que são citadas no livro, Leu, seu Francolino, tanta gente, eu estou esquecendo alguém, eu tenho certeza que estou esquecendo alguém muito importante, mas que eu não estou lembrando agora de jeito nenhum, e eu vou agradecer pessoalmente para quem eu estiver esquecendo agora, e realmente está muito difícil de lembrar. Mas é isso, acho que a gente fica por aqui. Muito obrigada para quem assistiu e comprem o livro, por favor. Tchau, gente. Tchau. Um beijo. Foi um prazer enorme. Obrigada. Tchau, tchau.